Bem-vindo ao podcast Carreira e Negócio, uma temporada especial, uma temporada sobre educação empresarial, onde você aprende aquilo que não está na escola, não está na academia. E hoje a gente trouxe aqui a Jéssica Crispim para falar para a gente um pouco da questão da psicanálise clínica, né? Isso, muito bom. Prazer, Jorge, muito obrigado pelo convite. E para mim é uma alegria falar sobre o inconsciente, falar sobre as nossas emoções aqui nesse podcast. Muito obrigada. Muito bom. Eu queria começar aqui com um pouco da sua visão, sua perspectiva. Como que funciona a educação empresarial? Eu tenho que formar um profissional para o mercado. Como que funciona esse processo? A educação empresarial, para mim, ela funciona na questão, já começa no inconsciente, né? A gente traz nossas questões de casa para o trabalho sempre. Então, a gente precisa aprender a ter um posicionamento frente às nossas emoções. Gestão das emoções, para mim, é o que mais funciona na questão empresarial, porque você tem que diferenciar o que é o trabalho de casa, o seu familiar, com a questão da carreira. E, geralmente, é o que mais impacta na vida do empresário, justamente essa questão da família, né? Separar a família do trabalho. E quando a esposa trabalha com o esposo, né? Então, essa questão, para mim, é de fundamental importância, porque dentro do meu negócio, eu trabalhava formando pessoas, mas também trabalhava como professora antes de entrar na carreira do digital. Uhum. E aí, eu trabalhava sozinha, e depois eu comecei a trabalhar com meu esposo. E aí, não era apenas as questões de casa, do relacionamento, da família, dos filhos, mas também a carreira dos negócios. Então, para mim, trabalhar a questão do emocional dentro do empreendedorismo, dentro da empresa, é justamente uma das questões mais importantes. E isso a gente trabalha muito na questão familiar, na questão do inconsciente, trazendo à tona as nossas questões emocionais mesmo para ajudar a gente na nossa carreira, sabe? Uhum. E você montou o negócio da psicanálise clínica, né? O que é? Como que funciona? A psicanálise clínica, Freud, no ano de 1985, ele começou a atender pessoas para olhar para as pessoas não como uma pessoa doente, né? As pessoas olhavam para um doente mental, uma pessoa que tinha uma necessidade psicológica como um doente mental. Uhum. E ele viu a necessidade de trabalhar o inconsciente, fazer com que as pessoas aprendessem a olhar para o outro de uma forma diferente. Ele queria entender as questões que faziam as pessoas a ter algum tipo de comportamento. Aquele comportamento que ela tinha de repetição, comportamentos que às vezes ela não conseguia identificar nas questões dos sonhos. Então, ele foi atender pessoas e entender a forma como essas pessoas elas foram criadas. E ele entendeu que a nossa criação nos primeiros anos de idade, ela impacta na nossa vida adulta e em toda a nossa história de carreira. Desde quando a gente nasce até ao dia que a gente vai morrer, a gente foi construído com as pessoas que nos cercaram, nossos pais, nossos avós. Então, ele foi trabalhar o inconsciente. E a psicanálise, ela vem trazer isso. Ela vem trazer você se conhecer, porque às vezes as pessoas ela tendem a ter um ciclo de repetição. Porque a pessoa entra num relacionamento e sempre ela vive aquele mesmo relacionamento. É porque ela foi ensinada dentro de casa, lá no complexo de Édipo, que é a criança que tem um relacionamento com o pai, com a mãe, né? Então, tem ali já um ciclo de relacionamento, que é o primeiro amor. O primeiro amor da menina é o pai, o primeiro amor do homem é a mãe. E dentro disso, Freud, ele estudou que essa é a formação que a gente vai levar para o resto da vida. Então, se a sua construção dentro da sua família ela foi bem estruturada, você vai ter um relacionamento bem estruturado. Vai ser como se fosse um espelho, sabe? A gente vai repetir aquele padrão de comportamento, vai repetir aquele padrão de relacionamento. Então, a psicanálise ela trabalha muito as questões do inconsciente. E como que você transformou isso num negócio? Você tem uma formação, né? Quanto tempo leva? Quantas pessoas? Como que você montou? Conta um pouco pra gente aqui. Pronto. Em 2012, a gente iniciou trabalhando no digital. Eu trabalhava como professora na escola de 5º ao 6º ano, dava aulas, né? E aí a gente viu um meio de começar no digital, de vender na internet e receber, né? Dormindo, eu tinha aquele sonho, sabe? De trabalhar e não depender só do físico, do trabalho. E aí a gente lançou um curso de
teologia. Eu sou evangélica desde criança, meus pais são pastores. Então, a gente lançou um curso de teologia na forma livre, né? Que não é uma faculdade, não é uma graduação, mas era uma forma livre. Só que a gente percebeu a necessidade de estudar sobre o inconsciente, porque vinha muita gente com demandas de desejo de tirar a vida, Quando atendia aos nossos cursos, a gente mandava um e-mail, formalizava um e-mail e mandava os cursos por e-mail, que o digital não era como hoje, né? Touchscreen, telefone, tudo bem simples de hoje a gente tem, não. Antigamente a gente mandava os anúncios tudo por e-mail, não tinha Instagram, essas coisas, né? 2012. Então, o que foi que a gente fez? A gente viu essa necessidade, porque os pastores que a gente trabalhava, que é um público evangélico, eles ligavam pra gente com muitas demandas emocionais. Era depressão, ansiedade, trabalhava muito essa questão do emocional. E, às vezes, tinha pessoas que ligavam pra gente e diziam que se não fosse aquele anúncio, que estava querendo conversar com alguém, uma pessoa que não conhecesse, que não ia julgar a história de vida dele, e eles começavam a falar sobre suas emoções, sobre desejo de suicídio. E ali, através de uma palavra que a gente dava, ali um versículo da Bíblia e tal, aquela pessoa conseguia ressignificar aquele momento de tristeza que ela estava vivendo. Então, eu vi a necessidade de me capacitar para poder ajudar as pessoas que eu estava atendendo, né? Para poder vender o curso de psicanálise. E aí, eu fui aprender sobre psicanálise clínica, me formei na área de psicanálise clínica, hoje eu sou doutora em psicanálise clínica. E a gente montou uma formação para atender esse público evangélico. Porque no público evangélico tem muito assim, o emocional às vezes é demônio. Né? É o emocional, uma pessoa está desequilibrada, está repetindo o ciclo, não consegue se fixar em um relacionamento, aí acha que tudo isso é demônio. Na realidade, é o inconsciente. São, às vezes, as repetições da infância de algo que essa pessoa viveu. Ela não vai conseguir sair daquele ciclo se ela não entender o que é que move ela a ter aquele certo tipo de comportamento. E dentro da psicanálise, eu entendi sobre isso, né? Que não era uma demanda espiritual, era uma demanda emocional. E aí a gente conseguiu formalizar uma formação de 12 meses de psicanálise clínica, onde a gente trabalha com o tripé da psicanálise clínica, que é a análise, estágio supervisionado e a teoria. A pessoa, antes de mostrar para o outro, querer atender o outro, ele vai se autoanalisar, aprender a controlar o seu emocional, as suas demandas pessoais, para depois ajudar o outro. Então, o terapeuta, primeiro, ele faz uma cura em si mesmo, para entender as suas emoções, entender os seus bloqueios, os seus traumas, para depois ele atender outra pessoa. Então, ele vai ter também uma supervisão durante o período de curso. São 12 meses de formação e a gente trabalha nessa questão do tripé da psicanálise e foi aí que começou essa questão da gente trabalhar com a psicanálise. Atender a demanda do outro, né? E qual o perfil da pessoa que participa dessa formação? E como que você consegue trazer essas pessoas? Pronto. A gente trabalha hoje com anúncio na internet, né? A gente trabalha... Hoje tem o Instagram, tem o Facebook. E a gente buscou essa questão de procurar os leads mesmo pelo Instagram, no anúncio pago, né? A gente não trabalha muito com orgânico, mas pago mesmo, porque aí não tem como não aparecer. Você impulsionando, não tem como você não aparecer para as pessoas. Então, a gente fala sobre o curso, grava vídeos e põe na internet lá e direciona os públicos, né? E o público é justamente liderança. São pastores, bispos, a gente tem padres, tem matriz africana, tem tudo quanto é tipo de religião. A gente tem pessoas aqui no Brasil, a gente está também com alunos em Portugal, na França, na Alemanha. E a gente já formou mais de 14 mil alunos. Só na área da psicanálise clínica. A gente dá curso também em outras áreas, que a gente já formou mais pessoas, mas justamente esse público de liderança, que são pastores, bispos. Então tem um pouco de uma pegada religiosa também, né? Assim, eu não sei se é intencional ou não, ou simplesmente você consegue atrair, né? São líderes religiosos, pessoas que têm essa vocação, é isso? Assim, eu sou evangélica desde pequena, meus pais são pastores. Então, eu sempre lidei com esse público. E quando a gente for buscar vender teologia é justamente para quem é liderança eclesiástica, né? E aí, a psicanálise entrou justamente para ajudar esses líderes a equilibrar o seu emocional.
Então, foi dentro disso aí que a gente formalizou esse público. Já estava dentro do público. A gente só fez oferecer o curso de psicanálise para tratar o inconsciente mesmo. Super nichado, então. Super nichado. E aí, a gente hoje trabalha com questão de posicionamento. Dentro da formação, a gente tem os módulos. E a gente trabalha também com um módulo de... Tipo assim, né? A formação é uma formação que a gente trabalha com mentoria. Porém, a gente não só forma, não é uma instituição que forma o líder a clinicar, né? A ser um terapeuta na área da psicanálise clínica. A gente ajuda essa pessoa a se posicionar na internet, a gente ajuda ela a montar o site dela. E hoje com a IA, tá maravilhoso, né? Hoje a maioria das empresas perderam os designers e tipo assim, tem gente que usa a IA para fazer post, eu mesmo. Sou eu aqui, viu? Eu uso a IA para fazer post, mas já tem pessoas que vão usar a IA para construir sites, para montar programas, CRM e tal. Eu estava pagando CRM uma vez de R$9.000, de R$1.000 no CRM, né? Pagando para poder atender as demandas do curso, né? Colocar ali os leads, arrumar tudo direitinho. E hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue construir isso dentro dele, né? E isso, para mim, é de fundamental importância. Então, a gente trabalha dessa forma também. Não é só uma formação que vai capacitar o terapeuta. A gente dá um acompanhamento. Além da gente formar esse terapeuta, durante 12 meses ele vai estar associado à nossa instituição, tem código de ética, é bem regulamentado. Então, além da formação, a gente dá um apoio de posicionamento na internet, no Instagram, site, ensina eles como captar lead, da forma que a gente faz, tráfego pago. Uhum. E então você está falando aqui, para ver se eu entendi, né? Tem uma parte mais teórica, um pouco do conceito, Sim. mas tem uma parte prática, talvez até relacionado a aplicar esses conceitos, mas tem uma parte prática de negócio. Sim, né? sim. Ele vai montar a carreira dele, vai montar o posicionamento dele na internet, o posicionamento dele a gente fala muito da questão da cidade, né? Começar pela cidade, atendendo na cidade. Para você ver, tem alunos nossos que atendem o Belo. Atende o Belo, que é cantor. Sim. Então, assim, a gente faz ele criar um posicionamento dentro da cidade dele e atender. E aí, então, você já tem essa jornada meio que mapeada. Então, olha, se eu quero atender numa determinada região, eu tenho que ter o meu posicionamento, eu tenho que ter talvez um funil de vendas, tem que ter uma estrutura. E aí você vai construindo isso ao longo do ano, no final a pessoa tem um negócio dela pronto, não só o conteúdo específico, né? Mas como que você aplica esse conteúdo na prática, né? Como que ela vai ganhar dinheiro. Como ela vai ganhar Como dinheiro. ela vai ganhar dinheiro com aquele curso que ela fez, né? Com aquela formação. Que a gente não só forma e larga a pessoa lá. A pessoa fez uma faculdade. Teve uma aluna minha agora que fez uma faculdade, porque a psicanálise clínica, ela não é uma graduação. Ela não é uma profissão regulamentada, como a psicologia, né? Que tem o CRP. CRP, Acho né? que, não sei, mas CRP ou CRM? CRM é médico, né? CRP. Então, assim, ela não vai ter um órgão regulamentador. Porém, ela tem o CBO. Ela trabalha no CBO, que é o mesmo do psicólogo. Tá. Ela vai fazer isso. Mas a gente dá a ela o posicionamento que ela precisa ter para captar cliente, para trabalhar e para faturar. Tanto dando mentoria, a gente faz também mestrado e doutorado na área da psicanálise clínica e dá a ela o posicionamento dela na internet. Como é que ela tem que se comportar, as pessoas que ela precisa buscar, o posicionamento, como ganhar lead, como captar esses clientes. E a gente faz esse acompanhamento com ela durante o ano, enquanto ela estiver associada para a gente dá supervisão. Então, às vezes, o psicanalista, o que ele precisa ter é justamente isso, supervisão. A pessoa, depois da formação, ela não fica sozinha. Ela vai ter um acompanhamento, porque terminou um curso agora de 1 ano, não tem uma carga, sabe, de estudo muito longa. Porque cada pessoa, no inconsciente, como foi trabalhado por Freud, é um mundo. Então, assim, um exemplo, a pessoa teve um sonho com uma cobra. Né? A pessoa fica ali com um sonho com a cobra. No inconsciente daquela pessoa, a cobra
Para você pode ser uma coisa boa. Eu estudei lá na China, a cobra é um animal que traz felicidade e prosperidade. Para mim já significa traição. Então, para cada pessoa é um mundo e age de um jeito diferente. E na psicanálise é justamente isso. A gente vai trabalhar o inconsciente daquela pessoa. Então, a gente precisa de um supervisor para direcionar. E ele tem esse acompanhamento durante um ano, enquanto ele estiver fazendo parte, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando ele estiver fazendo parte da associação. E quando vocês montaram, vocês já pensaram em ter todos esses outros componentes ou foi só na parte mais a parte teórica? Como é que foi a construção da mentoria ou desse programa, né? Como a gente já sabia que a psicanálise ela precisa da supervisão, nenhuma instituição, foi tanto quando a gente começou a fazer psicanálise, a gente deu carteirinha de psicanalista. Não tinha nenhuma instituição que já trabalhava com psicanálise, já tem o curso, né? Algumas instituições já trabalhavam, porém não dava carteira, não dava certificado, não tinha uma associação que segurava esse público, né? Só formava e jogava no mercado. E a gente começou a ver a necessidade de ter esse acompanhamento, né? Para que o atendimento ele seja contínuo. Mas ele foi criado já com tudo, já da Já forma com que tudo. tá. 12 meses, teoria, análise e supervisão. E a associação, que a gente segura esse aluno durante o ano, né? Por quanto tempo ele quiser ficar associado, ele vai pagar um valorzinho ali mensal de associado, né? Que é bem em conta. E vai ter um suporte jurídico, um suporte... Esse rapaz mesmo que estava atendendo o Belo, denunciaram ele como... porque ele colocou no Instagram o título de doutor em psicanálise clínica. E a psicanálise não era regulamentada, não é uma graduação. E aí denunciaram ele. A gente mostrou todo o documento da instituição, da gente que é toda organizada. A gente mostrou o estatuto da instituição, código de ética, tudo direitinho. A gente fez um dossiê, mandou para o juiz, ele apresentou ao juiz. E o juiz viu realmente que é uma instituição que é regulamentadora. É uma instituição que apoia os seus alunos, está sempre junto nas questões das demandas que precisar de advogado, tudo, a gente dá um suporte para que ele venha exercer a função dele dentro da lei, né, da legalidade da lei. Então, o juiz viu que realmente foi uma denúncia sem fundamento, porque a psicanálise ela não é uma regulamentação igual à psicologia. Ela é um saber livre e ela tem dentro da lei diretrizes que ela pode atuar independente de qualquer situação. Então, foi totalmente revogado, foi arquivado e ele continua exercendo a profissão. E quantos alunos já passaram pelo programa de formação? Mais de 18 mil na psicanálise. Tem teologia, capelania. Na capelania, só a gente está com a visita aqui, né? Uma pastora junto comigo. Só com eles aqui em São Paulo já teve mais de 10 mil alunos dentro da capelania. Então, na psicanálise, 18 mil. Caramba, bastante gente. Bastante gente. Aqui no Brasil e fora. A gente tem aluno em um monte de lugar. Portugal, Espanha. E aí você vai via internet, vai captando os alunos, né? Nosso forte mesmo, a gente trabalhava presencial, em Salvador. Era presencial as aulas e tinha online, mas era bem pouco. O boom da gente, assim, sabe, que a gente cresceu bastante, foi na época da pandemia. Porque aí as escolas fecharam, a gente não tinha como abrir a escola para poder dar aula e a gente precisava trabalhar, porque a gente só estava trabalhando com psicanálise clínica. A gente não tinha outra frente. E tudo que a gente tinha era isso aí. Como a gente já estava trabalhando teologia, né? No digital, a gente falou, pronto, então agora a gente vai trabalhar a mesma forma de psicanálise no digital. E naquela época não podia, porque as escolas não podiam dar aula online, né? Era tudo física. Isso saiu um decreto na época que podia dar aula. Acho que logo em seguida deixaram dar aula virtual, né? Porque as escolas, inclusive a escola pública, né? Sim. Aí pronto, aí foi que abriu aquele leque de oportunidade pra gente. Aí a gente começou a investir no digital e montou as turmas digital. Então, a turma que eram de 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, passou para ser 100, 200, 300. E a gente juntava no digital, a gente não tem... E na pandemia, uma época que estava todo mundo muito abalado, né? Sim, todo mundo com psicológico abalado. Aí surgiu o aumento da ansiedade, o aumento da depressão. A OMS fez um estudo em 2019, né, a Organização Mundial da Saúde, que aumentou em torno de 25% no período da pandemia, a depressão e a ansiedade. Que é um mal que não é só dentro do Brasil, foi mundial, né? Foi uma crise mundial. Então, nessas questões de crise,
tanto a questão do luto das pessoas que perderam outras pessoas, a questão do medo de ficar doente, né? De perder também a vida, e a questão do emocional das pessoas, porque era muito aumento de agressão física, verbal, né? Emocional, muito ataque. Então, aumentou muito também essa questão de depressão e ansiedade na época da pandemia. E foi isso que também aumentou a procura por educação emocional. Então, as escolas totalmente cheias. As turmas da gente era 400 pessoas, 500 pessoas na época da pandemia. Foi muito assim, foi o que expandiu bastante. Era muita indicação. Fora do digital também era muita indicação. E quanto tempo levou para você se posicionar no digital? Porque assim, você tem uma posição bastante relevante quando olha o número de alunos, né, de pessoas formadas nos diversos cursos e tudo. E se você está falando para mim que você capta basicamente no digital, fazendo marketing e tudo, né? Quanto tempo levou para esse posicionamento? Quando que você começou? O que você aprendeu nesse processo? O que você ensina para quem está começando e não tem nada? Gente, é importante essa pergunta. Quando a gente começou, foi justamente isso, né? Botar mesmo a cara na internet. Fazer vídeo, gravar vídeo. Foi que ano? Foi que a gente começou a gravar vídeo mesmo em 2019. Aí foi um pouquinho antes da pandemia, que era para trazer as pessoas para o físico, lá em Salvador, que eu morava em Salvador, sou da Bahia, né? A gente morava em Salvador, então era para trazer para o físico. E quando entrou o digital, não tinha outro jeito. A gente fazia pôster, antigamente a gente captava cliente só fazendo pôster. De dizer, é um curso de psicanálise clínica, 12 meses, com teoria, análise e supervisão, não era vídeo. E aí depois a gente começou a fazer vídeo e tal. E uma coisa que foi assim ruim e que se tornou em coisa boa foi justamente isso, quando a gente fez a carteirinha de psicanalista, que era em PVC, tipo um cartão de crédito com a foto, nome, código de registro. Como é nossa instituição, a associação, a gente tem um código de registro para cada pessoa. E aí, as outras escolas de psicanálise clínica que não atuavam como a gente, que não dava carteirinha, que não dava as coisas, começou a falar. E aí, no Facebook, sabe, foi um monte de hater. Falando que a gente estava inventando moda, que não tinha necessidade disso, psicanalista não precisava ter carteirinha para se apresentar. Tipo assim, né? A gente era mais um concorrendo ao mercado. E aí, o que foi que o meu diretor, o que foi que ele fez? Ele pegou o certificado de amostra do curso, que a gente é bem chieiro, né? Na Bahia, chieiro é bem enjoado, a questão de design, essas coisas é bem estruturado. O nosso certificado, né? Bem bonito, depois eu vou te mostrar. E aí, a gente fez o certificado, mas a gente demonstrou o certificado como ele assinando como diretor e botando o nome dele como aluno. Só para demonstração, sabe? Só de exemplo, para poder botar na internet. Aí as pessoas viram ele como diretor e o nome dele como aluno. Aí começaram a dizer, ele tá se auto-intitulando psicanalista. E essa conversa foi tão assim no meio da internet, no Facebook, o povo, sabe, xingando a gente, falando muita coisa assim, e o nome da gente ficou rodando, SAPDH, SAPDH aqui, SAPDH lá, e não era nada ilegal. Né? A gente iniciou essa questão de ter a carteirinha na psicanálise. E com isso aí, a gente botou a cara, não é ilegal, eu posso fazer isso, eu vou fazer, não é injusto, não estou tirando nada de ninguém, quem quiser que se adeque. E hoje, a maioria das instituições de psicanálise clínica dá carteirinha e dá certificado, que antigamente não tinha. E foi isso aí, que em vez de nos deixar triste, nos incentivou cada dia mais a melhorar. Isso foi no começo, né? No começo, 2019, 2020. Foi um pouquinho antes da pandemia, 2018, finalzinho de 2018. E aí, pensando, estou fazendo um paralelo com as diversas mentorias que eu conversei, né? Essa daqui é a questão do posicionamento, né? Então, acho que o posicionamento de vocês, como vocês começaram a trabalhar tráfego pago, isso foi fortalecendo a marca, né? Com certeza. A parte de conteúdo, eu entendi aqui que você já tinha conteúdo, já tinha um curso presencial, né? Sim. No curso presencial você ensinava o digital ou não?
Não, nessa época a gente não Não, ensinava né? digital. Foi depois que migrou para o digital e aprendeu a fazer o digital, falou, isso aqui pode funcionar Uhum. para quem estiver fazendo o curso. Ensinava mais alguma coisa além da parte específica? Na psicanálise, quando a gente estava no presencial, não. A gente não Não, né? trabalhava posicionamento de mídia na rede social, não trabalhava essa questão de ajudar as pessoas a ter o posicionamento, né? O posicionamento. Hoje a gente ajuda a fazer canal no Instagram, ajuda a fazer site, ter material de representação digital para representar, posicionamento, tudo a gente ensina, mas naquela época E, não. e para mim, assim, isso aqui muda você ter um curso de você ter uma mentoria, né? Porque Sim, o curso, sim, a pessoa faz o curso e aprende o conteúdo. Eu quero aprender aqui, quero fazer fazer um curso de psicanálise clínica, eu faço e aprendo o conteúdo. Agora, uma mentoria fala, tá bom, mas como é que eu aplico isso na na prática. prática? Pô, você tem site, você tem Instagram, você tem você consegue disseminar a sua mensagem e aí vai trabalhando esses aspectos, né? Sim. Quando que vocês fizeram isso e por que que qual foi assim o ponto que disparou vamos fazer desse jeito, vamos incluir essa parte? O que que aconteceu? Olha, a questão mesmo de ajudar o outro a mudar de vida. Teve algumas pessoas que a gente fez o curso normal e começou a mandar mensagem pra gente: vocês mudaram a minha vida. Eu agradeço a vocês e tal. E a gente pensou assim: como assim eu mudei essa vida? Porque além do curso, eu peguei um trabalho no SUS, consegui fazer, atender de forma psicanalítica dentro do SUS, através da instituição de vocês de psicanálise. E pelo posicionamento que a gente tinha na internet, gente trabalhando em fórum, em cartório, até juiz leigo, né, que fala, que é quando o juiz ele não é de direito, que estudou, tem o juiz leigo também, né, que é Tá. indicação e tal. Até pessoas assim foram através dos nossos cursos de posicionamento que a gente teve na internet, né? Então, eles disseram que a gente mudou, começou a mudar a vida deles. Que a nossa formação abriu portas. E então a gente falou assim, não, como é que eu posso ajudar mais pessoas a se realizar profissionalmente? Porque não é só o nosso objetivo ganhar o dinheiro pra gente, né? Dar o curso ali, depois cada um que se vire e vá correr atrás. Mas de levar essa pessoa a realmente ganhar e mudar a vida delas, né? De alguma forma, contribuir para mudar a vida dela. E às vezes é só o conhecimento que a gente tem, aquilo que a gente passa para o outro, né? Uhum. Que vai ajudar essa pessoa a desenvolver em alguma das áreas. Então, a gente viu essa necessidade de querer ajudar mesmo, sabe? Não é nem necessidade, é o desejo de fazer parte da vida daquela pessoa de alguma forma. Ajudar o outro. Então, e ter essa questão do reconhecimento, né? Porque as pessoas ligam pra gente, falam que realmente foi bom, Mas vamos sabe, supor, você fazer. ainda não tinha essa parte de internet, de posicionamento, né? Quando que você colocou e por que colocou? O que aconteceu para fazer essa mudança? As possibilidades, né? Da questão da internet de você alcançar mais pessoas. Não só no Brasil, como fora. Né? Eu tinha vontade de Não, isso no teu negócio, mas no curso, dentro do... dentro do programa, quando que você... vamos colocar isso dentro do programa. O que aconteceu para colocar dentro do programa? Para colocar as questões de posicionamento das pessoas. Isso. A questão da ajuda mesmo, sabe? De impulsionar o outro a se desenvolver. Tá. De impulsionar a pessoa a mudar de vida. A gente saiu da Bahia, a gente veio para Santa Catarina, a gente passou em alguns estados. Então, tem gente que tá ali na cidade desde o dia que nasceu, não saiu nem da rua. Eu conheço pessoas assim. Eu volto na minha cidade, que é lá de Valença, lá na Bahia. Tem pessoas que nunca nem mudou de cidade. Então, às vezes, uma mudança de mentalidade. Uma mudança, a gente muda de nível quando a gente muda de mentalidade. E dentro da psicanálise, a gente traz muito isso. Hoje, a gente trabalha também na questão da NR1, que é posicionamento nas empresas, né? E tem aberto mais portas ainda, né? Para as pessoas, porque é mais possibilidade da pessoa alcançar uma renda maior. As pessoas, às vezes, ficam presas na questão da terapia, um valor baixo, né, de atendimento. E a gente abriu o leque das pessoas de ver além daquilo que ela podia ter, sabe? Abrir a visão mesmo, assim, de mudança de carreira. Médicos, psicólogos trabalham com a gente. Algumas pessoas da área da odontologia, largou a odontologia, né, para poder estar fazendo hoje psicanálise.
porque realmente viu que não era só um cursinho e tal. Além de trabalhar o seu emocional, estava ajudando pessoas e também faturando, além daquilo que elas estavam trabalhando. E algumas pessoas usam a psicanálise não só para ser terapeuta, mas também para atender melhor médicos, psicólogos, advogados, para atender melhor o outro. E dentro disso aí, foi essa a necessidade que eu vi, sabe? De implementar a questão da... Pense aí, você tira um dentista do consultório dele para não ganhar com aquele curso que você deu, né? Eu ia me sentir uma fraude de estar oferecendo algo só para eu ganhar, que realmente não fizesse sentido para a pessoa. Então, a gente olhou para esse lado mesmo, sabe? De ajudar o outro a se reconhecer e, como a gente faturou, né? Na internet, ajudar o outro também a se posicionar e ver que ele também pode. E o programa todo é online? Online. É gravado? Tem coisa Não. ao vivo? Como é que funciona? É ao vivo. Todo sábado a gente tem aula, todo sábado. Aí a gente tem professores, né, doutores na área da psicanálise. E tem a minha parte, que é uma vez na semana. Eu dou mentoria. Aí tem uma especialista em marketing digital, em posicionamento. Tem doutores, aí cada um vai numa área. Um vai para Melanie Klein, que é especialista em Freud, em Jung. A gente tem uns 7 professores que trabalham junto com a gente, cada um com as suas matérias. Não só só eu que dou o curso. Aí eu faço minha parte de mentoria de alavancagem, né? E tem o especialista de marketing, que é posicionamento, que é tudo isso. E a mentoria é em grupo? É em grupo. E o que você, na mentoria, você vai discutir agora como é que aplica isso no dia a dia no negócio, né? Sim. Nos seus mentorados, o que muda, assim, a chave? O que você faz que muda a vida deles, né? Qual é o grande impacto? Primeiro ponto, como a gente trabalha com liderança, uma das coisas que mais muda é quando um líder vem para mim e fala assim, eu achava que as coisas saíam com oração, sabe? Botar a mão assim e a pessoa mudar de vida, aprender a prosperar, aprender, sabe? Aquela coisa de dizer assim, poxa, eu quero prosperar, eu quero mudar de vida, eu quero mudar minha mentalidade, mas achar que tudo é na base da oração. É Deus, orar, ajoelhar, entregar a vida para Deus e vai acontecer um milagre, vai acontecer algo do céu, sabe? Que vai transformar a vida daquela pessoa. Quando, na realidade, nós somos moldados pelos nossos comportamentos. E a pessoa vai entender que a prática dele, que ele precisa mudar, que ele precisa investir nele mesmo, que ele precisa buscar conhecimento. A própria palavra de Deus fala que o povo erra por falta de conhecimento. Então, é ter essa clareza de que não é uma oração que vai salvar a vida de alguém. É justamente ela praticar aquilo que ela deseja. Um exemplo, um dos bloqueios maiores que tem para uma pessoa mudar de carreira é a falta da pessoa se ver da forma que ele é. Às vezes é um bloqueio de infância. O pai dizia que ele era insuficiente, que não fazia nada direito, que era burro. E essas palavras, na infância, ela impacta na vida do ser humano. E quando chega na fase adulta, eu mesmo tive um advogado. Ele estava para fazer a prova da OAB, estudou direitinho. E quando era no dia de fazer a prova da OAB, ele ia responder as questões, ele disse que estava um branco. Não conseguia fazer nada. E ele repetiu a prova por 6 vezes. 6 vezes ele repetiu a prova. Não era porque ele não era capacitado. Não era porque ele não tinha inteligência para responder as questões. Ele estudou durante quase 8 anos, né? 6 anos. Para poder exercer, chegar o momento da prova. Mas toda vez que ele ia responder as questões, ele lembrava do pai. Pô, velho, e se eu não conseguir responder a questão, meu pai vai achar que eu sou burro. Meu pai vai achar que eu não vou conseguir. Pô, velho, que eu não dou conta. Essas coisas, sabe? Que ele começava a pensar. E aquilo, naquele momento, bloqueava o entendimento dele. Ele não conseguia dar conta de responder as questões. Aí ele foi pra terapia. Ele foi conversar comigo. A gente foi conversar. Fez 3 meses de terapia. Ele conseguiu passar na prova. Porque era justamente esses bloqueios dele de infância que impediam ele de alcançar aquele local. Tem pessoas que hoje são professores, mas têm um sonho de ser advogado. Têm um sonho de ser médico. Tem um sonho de ser juiz e se acha incapaz de chegar àquela profissão. A maioria são bloqueios emocionais que impedem essas pessoas de chegar àquele lugar. O que é que difere um professor de um juiz? É o tanto de conhecimento que ele adquiriu durante a vida. É o tanto de incentivo que ele deu ali, que ele estudou, foi para a faculdade, teve que fazer faculdade há 8 anos. Então, o que é que você precisa fazer para chegar a ser um juiz? E as pessoas, elas param ali, né? Ela param naquele momento ali, não, eu sou professora aqui, para mim tá bom. Mas o sonho dela de ser professora, às vezes, é o sonho do pai.
é o sonho da mãe, é o sonho de alguém que não é o sonho dela. E ela realizou esse sonho. Eu tenho mesmo aqui em São Paulo uma amiga que ela vai ser gerente de banco, Banco do Brasil, durante mais de 15 anos. Passou no concurso, era o sonho da mãe dela e da irmã dela ela ser. E ela largou tudo para ser terapeuta. Fez psicanálise, saiu do banco, fez psicanálise e hoje está atendendo. E disse que... Eu tenho um vídeo dela gravado, depois eu vou mandar para você ver. Ela falando que quando ela chegou o documento dela, poxa, isso aqui que é... Sabe, o sonho da minha vida, trabalhar com pessoas, trabalhar com emocional, trabalhar falando de traumas. Ela passou por vários traumas, abusos e outros. E ela começou a ressignificar a vida dela quando ela fez essa formação. E hoje ela ajuda mulheres, ela fez um devocional. A Carol Marçal chamou ela para fazer um treinamento e tal. Então, imagine, assim, mudou totalmente a vida dela. Porque ela viu que dentro do curso, abriu a mentalidade dela para ela não viver uma realização dos pais, viver uma realização própria dela. Então, o que a psicanálise trabalha é justamente isso, você trabalhar o seu inconsciente. Até aqui foi bom, meus pais me ajudaram a me formar, né, me ajudaram a abrir o meu entendimento, me financiou, né, a faculdade, financiou algo, mas que foi o sonho do pai. Você precisa aprender a viver pelos seus sonhos, porque tudo que a gente faz que não é nosso, pesa. Né? Pesa. A gente só consegue ser livre e leve quando a gente faz aquilo que a gente ama. Quando pega o perfil dos alunos, qual a idade, assim, na média, assim, o que é mais frequente? Nossa, tudo, sabe? É de 18 até 60 anos. Eu tenho uma psicanalista agora que ela começou a fazer psicanálise tem uns 5 anos, ela tem 60 anos. E ela ela era coach, trabalhava com coach, e a Silvana Dima. Ela era coach, programa de TV, Record, SBT, dando entrevista como coach e tal. E aí ela falou assim, Jéssica, eu quero fazer psicanálise porque eu vou no coach, incentivo as pessoas a mudar de vida, mas as pessoas não mudam. Ela fica naquela empolgação até um tempo e depois ela retorna ao ponto inicial. E eu quero saber como ajudar essas pessoas de forma real, sabe? De ela conseguir ter uma constância naquilo que ela faz. E aí ela veio pra psicanálise. Quando ela veio pra psicanálise, ela entendeu o inconsciente. Ela falou, então tá aí. Porque não adianta eu tratar superficialmente, não, você consegue, bora lá que vai dar tudo certo, faz isso na prática, monta um plano de negócio e a pessoa não consegue seguir aquele plano de negócio. Porque a autossabotagem vai estar durante o processo também. Ela não tá tratada emocionalmente. Então, ela não vai conseguir dar conta daquilo ali. Porque ali só vai ser superficial. Então, ela vai 3 meses, vai 6 meses, depois ela para. E ela entendeu essa necessidade. Ela fez psicanálise e hoje ela atende mais de forma psicanalítica. As mentorias, as palestras dela, tudo voltado a essa forma de psicanálise. Agora, você falou que ensina também IA, né? Então, assim, vai juntando um monte de coisa. Tu tem conhecimento específico da psicanálise, depois eu vou ensinar a construir site, eu vou ensinar a trabalhar a rede social, a inteligência artificial. Da onde que vem essas ideias? Eu sou meio louca. Eu sou meio louca, assim, né? Tudo que eu vejo que é para melhorar dentro da questão da empresa, eu costumo aderir. E eu não tenho um negócio assim na Bahia chamam de miséria, né? Se tiver que pagar, eu pago, sabe? Se tiver que pagar um programa, algo para melhorar a minha empresa. O que é que eu tenho que pagar? Um CRM? O que é que eu tenho que pagar? Uma plataforma de direcionamento para diminuir o meu trabalho, né? Principalmente no financeiro. Alguém tem que ter um link lá pronto para poder a pessoa receber o dinheiro na conta dela, receber na minha, não precisar estar passando valor. Então, eu tenho que ter uma plataforma de pagamento que direcione isso. Eu vou fazer sempre isso para melhorar. Busco sempre melhorar. Então, tudo que eu coloco para minha empresa, eu vejo que é bom. É um laboratório para você depois levar para... Levar para o pessoal também. Então, eu ajudo ele dessa forma, daquilo que eu consumo. Em inteligência artificial, hoje todo mundo consome, né? E o que vocês ensinam de inteligência artificial? O Cláudio hoje tá maravilhoso, né? Então, assim, fazer cast para poder anunciar na internet, montar os vídeos, captar lead, a estruturação da mentoria das pessoas, muita coisa a gente usa. Então, assim, exemplos de vários prompts e o passo a passo de como é que você faz para realizar tarefas específicas, né? Sim, a questão, tipo assim, a gente dá o prompt certo, ele compra lá, né, o Cláudio dele, bota lá
o prompt, vai montar o site dele, vai saber como é que bota as fotos, como é que faz estrutura, tudo direitinho. A gente dá o passo a passo para ele já saber fazer, chegar fazendo, né? Uhum. E aí você falou que tem gente de todas as idades, né? Você acha que funciona bem, assim, para qualquer idade? Tenha mais dificuldade ou não? Não sei se eu estou sendo etarista aqui, mas eu... eu estou falando isso, mas quando eu tenho dúvida eu peço para o meu filho, né? Então... A gente vai para os universitários quando tem dúvida, justamente. Mas você acha que funciona bem para todos os públicos? Tem alguma dificuldade específica? Geralmente, assim, a psicanálise... Não, estou falando da parte de tecnologia mais, de tecnologia? Né? Que você ensina a fazer site, tem tráfego, dificuldade. Tem, né? Tem dificuldade. As pessoas mais idosas têm mais dificuldade. Porque os novinhos pegam logo, né? 18, 20, 25 anos, eles pegam rápido. Mas as pessoas de mais idade não têm paciência com a internet. Não têm paciência para escrever. Porque, tipo assim, a IA... O que você precisa fazer com ela é fazer pergunta, né? Pra poder ela estruturar. Hoje, o Cláudio, você vai lá, eu quero montar um site. Ele vai dizer tudo o que você tem que fazer. Não, você tem que dar como é que eu faço pra montar um site? Aí ele vai te dizer os passo a passo que tem que fazer, a plataforma que tem de hospedagem pra poder ele comprar, pagar, o nome, onde é que compra, como é que faz a questão da compra do nome, né? A hospedagem do site. Ele vai te dar tudo o que você tem que fazer. Então, você precisa ter a clareza daquilo que você precisa perguntar pra ele te entregar. E aí ele já te ajuda a estruturar, a montar, né? Você vai lá, comprou o site, pagou, bota lá, eu quero um site assim. Ele vai te dar o site daquele modelo. Então, hoje é mais fácil, mas precisa ter um direcionamento. E dentro da mentoria a gente faz isso. A gente direciona as pessoas a fazer com que a inteligência artificial entenda aquilo que ele quer, que ele necessita, para colocar na empresa dele, na estruturação dele. E assim, você tem um excelente funil, né? Você já pensou em montar alguma coisa mais específica, high ticket, uma mentoria assim, focado talvez numa fração de quem passa no teu funil? Eu já pensei, mas eu ainda não estruturei isso, né? De fazer um ticket maior nessa questão da psicanálise clínica, dessa questão de mentoria. Mas... é um sonho de montar isso aí. É um sonho de montar. Porque às vezes não é nem quem está fazendo a formação, mas é quem já passou pela formação, deu certo, está começando a crescer. Porque o que eu entendi que você fez, você tinha um negócio, vamos lá, deixa eu só recapitular aqui. Você tinha um negócio até mais focado na parte teológica, e você percebeu, poxa, tem uma lacuna grande aqui da parte teológica, que é a parte do autoconhecimento e entender aqui os motivos que vão criar uma crença limitante, alguma coisa específica, onde eu tenho que trabalhar os arquétipos aí, que seja a linha psicológica que for, né? Então, poxa, é interessante trabalhar. Eu entendi que você conseguiu trazer isso de uma forma prática, num curso presencial, onde você conseguia resolver isso, mas... limitado aqui a um universo pequeno, porque era regional. Sim. Né? Aí vem a pandemia, vem um nível, né, de ansiedade muito grande de todo mundo, você tem uma solução que ela atende aquele propósito inicial, mas ela ajuda muito para a pessoa passar pela pandemia. Né? Então eu entendi que deu um boom, porque você já tinha as ferramentas de internet, de trabalhar mídia social e tráfego pago. Com isso você foi alavancando o negócio. Aí você... eu vou pegar tudo isso que eu estou fazendo aqui no meu negócio e vou colocar no programa para o cara, quando ele terminar, ele saber fazer exatamente o que eu estou fazendo. Então você está ensinando para a pessoa o que eu faço, o que você faz. Sim. Né? Aí ela falou, mas agora veio o IA, é importante também. E você virou uma empresária, né? Tem um negócio enorme, é bem interessante. E você está formando várias pessoas que também são empresários, né? Então, assim, para essas pessoas que já passaram pela jornada e estão entrando na tua jornada, se não faz sentido você ter também uma mentoria mais de high ticket mesmo e trabalhar com esse público, né? Tem sim. Tem sim. Porque são pessoas que já estão posicionadas, a maioria, né? A maioria. Como eu te falei, né? Tem médicos
médicos, tem advogados, tem pessoas que são dentistas, meu Deus, tanta gente. Pessoas que são até gerente de banco, né? Como foi o caso da Liliane. Então, assim, são pessoas que já estão no mercado de trabalho, já trabalham com essas questões e que viram que é importante, que tem essa necessidade. E essa questão, eu acho que é trabalhar uma mentoria, né? Uma mentoria mais individualizada. Pegar e fazer um grupo menor, mais restrito, com mais acesso a você e, logicamente, mais caro, onde você passa um pouco também do teu conhecimento como empresária mais, né? Até para quem já foi aluno, já passou pelo processo e está colhendo os frutos desse tudo. Porque o que eu vejo nas entrevistas todas que eu fiz, né, dos mentores, uma das grandes dificuldades que eles têm é na captação dos clientes, porque um ou outro tem um funil mais digital, os outros não, então tem que trabalhar referido, tem que ir buscar no nicho específico onde atua, e você já tem esse funil todo pronto, né? Você já tem. E se você não oferecer um produto seguinte, o que a pessoa que fez o teu funil vai fazer? A gente trabalha com a esteira de produto, né? Às vezes, assim, como a psicanálise ela abre um leque muito grande, geralmente a gente sempre tem um treinamento específico em algumas áreas para poder estar oferecendo para esse público de novo, depois que ele compra o curso, né? Porque também é uma formação de 12 meses. Aí, durante o ano, a gente tem curso, tipo assim, análise de desenho infantil. Aí, quem trabalha na questão da mentoria da psicanálise vai fazer um acompanhamento específico para a criança fazer o desenho lá, a pessoa saber o que é que a criança está desenhando, saber diagnosticar a partir do desenho. Aí tem a questão da NR1, que agora está obrigatório para a empresa, né? Algumas empresas de grande porte já atuavam, né? Mas algumas outras não. E agora é obrigatório. Então, é um programa de acompanhamento contínuo, não só para a questão, mas é para a questão empresarial, né? Que vai atender empresas, palestrar também para empresas e atender a demanda em grande escala. Então, assim, a gente trouxe agora a mentoria de NR1. É tipo assim, a gente vai se atualizando, sabe? Se atualizando. Nunca fica assim sem um produto. A gente sempre está criando coisas novas para trazer. Não tenho dúvida. A gente cria coisas novas para trazer, assim, para manter o público. E as pessoas pedem. Terminou um curso de doutorado em psicanálise. Ah, não. Terminei o último curso que tem. E agora eu vou fazer o quê? Não, vocês têm que fazer alguma coisa. Eu falei, né, assim, eu não vou criar um curso do nada. Tem que ter a metodologia, né? Não vou criar só para ganhar. Você quer me dar dinheiro? Eu falo assim, né? Não é assim. Tem que ter uma estrutura, tem que realmente fazer sentido, tem que realmente fazer uma transformação na vida do outro, né? Mas eu garanto que, sim, você vai ter uma fração do teu público atual que pagaria 10 vezes mais para estar próximo de você num programa exclusivo. Né? Olha. Olha. Porque é a continuação, né? Continuação, verdade. Né? Não, muito bom. Deixa eu mudar aqui um pouco, né? Quem quiser te procurar, quais são os seus contatos, né? Como que pode te achar? Pronto. Meu Instagram profissional é da SAPDH, psicanálise _SAPDH. Psicanálise _SAPDH. Sim. Sociedade de Análise Psicanalítica e Desenvolvimento Humano, né? É a minha instituição. Pode acessar lá no Instagram. Lá tem os links na bio da questão do curso, da formação. A gente tem portal de aluno, tem tudo estruturado para a questão de receber as pessoas, né? Para ter um ambiente seguro, para estudo, para tudo direitinho. Tem o canal no YouTube também, SAPDH. Se procurar no YouTube, a gente tem canal lá, já também posicionado no YouTube. E o meu Instagram é Jéssica Crispim _Wise. Muito bom. Pode me achar lá também. Agora, mudando completamente de tema, né? Se alguém chegasse para você e falasse que você vai viver 50, 100 anos a mais que seus avós ou bisavós, essa seria uma boa ou uma má notícia? E o que você está fazendo nesse sentido? Nossa. Minha bisavó morreu com 99 anos, né? Então, bastante tempo. E então 199. 190. Eu acho que eu não chego lá, não. Eu acho que... Será? Hoje, com a IA, eu acho que é possível. Com a inteligência artificial, com toda a robótica que está tendo hoje,
eu começo a abrir um leque de entendimento de que isso seja possível. Tem alguns filmes de ficção que falam sobre a questão da mentalidade, né? De até arquivar a mente e fazer um corpo robótico e você conseguir hackear a sua mente, né? Colocar no disco. E tem muita coisa assim de inteligência artificial que eu assisto muito, né? Então, assim, é um leque de possibilidades. Os estudos de Elon Musk falando sobre a inteligência artificial, né? Os corpos robóticos. Tipo assim, a questão da prolongação da vida. Isso pra mim é muito interessante, né? Isso aí eu sou apaixonada. E o que você está fazendo nesse sentido? Hoje só me capacitando, mas eu vejo que cada dia, com essa questão da inteligência artificial, vai ser possível cada vez mais as pessoas viverem mais. E até essa questão, já pensou se hackeiam sua mente, colocam aí no disquete, vai ter você pro resto da vida em um corpo de robô. É uma cópia, né? É uma cópia, né? Mas com a sua inteligência, com o seu aprendizado, pense aí, vai ser uma pessoa eterna. Mas eu já vi para conteúdo, né? Muita gente está fazendo isso, né? Está criando gêmeo digital. Então tem todo o conhecimento daquela pessoa, conteúdo, como é que ele troca mensagem, as reuniões que participa, aí cria o gêmeo digital e na outra ponta também tem um gêmeo digital. Então os dois robôs, os dois agentes conversam antes, já reduz um pouco do atrito, ou corta etapa e depois as pessoas se conversam, trocam as informações muito mais diretas, né? Tá assim. Então, tem um pouco dessa... Hoje você consegue estruturar a IA para falar como você, para responder como você. Então, é tudo tão possível. Acho que hoje, pra gente se tornar... Antigamente, as pessoas só guardavam as memórias e fotos, né? E hoje é um leque de possibilidade. Um disquete, um cristal hoje, milhares de informações podem estar em um cristal. Então, eu vejo assim que a gente tem um medo, um pouco do medo dessa questão da inteligência artificial, né? A gente tem, não vai dizer que não tem, não, que tem. Mas, poxa, tem mudado vidas também. Eu sempre procuro ver as coisas pelo lado bom, né? Tem mudado vidas. Quantas pessoas, né, não tinham uma perna, conseguiam uma prótese e hoje andam, né, mexe a mão, né? Tem gente que tem mão robótica com as sinapses, né, do cérebro, coloca ali o aparelho e consegue mexer as mãos. Então é muito interessante isso. Como eu não se apaixonar por... Eu tenho essa percepção que no futuro, porque hoje você tem a Olimpíada, depois tem as Paralimpíadas. Sim. Eu acho que no futuro a Paralimpíada vai ter mais audiência do que a própria Olimpíada. E você, não sei se você já viu, acho que esse ano teve uma maratona dos robôs na China. E já foi a segunda edição da maratona dos robôs. E você vê eles correndo e tal, então você vê E os caras lá controlando eles? Não, autônomo. Totalmente. Procura depois no YouTube. Sério? Maratona de robôs na China. Não, fizeram até um filme, né? Eu não sei se é o Jogador Número 1, que é uma questão da robótica e inteligência artificial, né? Que tem aquela questão ali do... Ali era você entrar no mundo realidade alternativa. Realidade virtual. É isso. Ali é top demais aquilo ali. E agora não, o robô ele tem vontade própria. Não, você programa ele pra ele ir e fazer as funções ali. Fazer as funções. Nossa, que top. Muito bom. Você vai me dar um livro? Então já vou pegar o meu aqui. Eu trouxe um presente pra você, né? Como eu sou evangélica desde criança, eu acho que não tem nada melhor do que a palavra de Deus. A gente é apaixonado, porque isso aqui é uma estrutura maravilhosa. Obrigado. Eu vou te presentear com a Bíblia de estudo. Obrigado. E olha só. daí que vem as minhas inspirações, né? Desde muito pequena. Os fundamentos de tudo, né? Muito bom, obrigado. Eu peguei aqui, eu selecionei Nada Foi em Vão. Esse livro aqui são várias histórias, e aí tem um pouco do aprendizado de várias pessoas. Foi best-seller. Olha. Né? Então, fica aqui várias histórias para você. Nossa. E o Joel J aqui fez o prefácio? O Joel J organizou. Organizou o livro? Nossa. O prefácio dele também. Eu amo ler. Já vou te dizer que eu vou ler, tá? Não vai ficar na gaveta, não vai ficar na estante. Eu amo ler. E eu acho que aqui a gente aprende um pouco da história, né? É um pouquinho do seu cérebro hackeado aqui. Tem um pouquinho da história. Tem um pouquinho da sua história. E eu recebo com muito amor e carinho. Muito obrigada. Obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigado. E você que segue a gente aqui no canal, compartilha, passa essa mensagem para outras pessoas, segue essa série que a gente está fazendo aqui sobre educação empresarial e assim, acho que o que me adiciona mais e me faz aprender é começar a ver vários modelos diferentes de educação empresarial e como que eles se conversam e tem elementos que são comuns e como que você resolve isso. Então para mim está sendo uma verdadeira aula e muito conhecimento. Se você é mentor, se você tem uma mentoria, eu sugiro você pegar e gravar alguns podcasts para entrevistar outros mentores, aprender sobre isso. E se você não tem podcast, segue essa série aqui que você vai aprender bastante com esses conhecimentos. Até a próxima, um abraço.